Sou natural de Vista Alegre, do Prata, né? Comecei a viajar para Rio Grande, fazer frete de cebola lá e descobri que podia começar a comprar cebola para vender na região aqui. Comecei a comprar e vender aqui, terminei gostando dos clientes daqui. 6 meses depois pensei em vir morar em Santa Cruz, aluguei uma casa e toquei para frente. E daí 1 ano depois consegui comprar a esquina aqui. Nos 2 anos depois que o Gidio se formou em Passo Fundo e veio morar comigo. Junto com ele conseguimos levantar o prédiozinho aqui. Foi em parceria, né? Eu viajava, ele administrava. Quando eu me formei em odontologia em Passo Fundo, um pouco antes de me formar, o Arlindo já morava aqui em Santa Cruz. Na véspera de se formar, tu pensa assim, aonde eu vou trabalhar? Na época eu vim visitar o Arlindo aqui, visitar e, entre aspas, pesquisar um pouco, né? Como era a cidade, se eu viesse me estabelecer aqui. Ele falava muito bem da cidade. Num ano já deu para perceber que aqui era uma boa cidade para se estabelecer. Tanto ele, com os negócios dele, quanto eu como profissional da odontologia. Minha esposa na época lamentava um pouco, mas a gente, como estava indo bem aqui, conseguimos se adaptar. Nós alugamos uma casinha, um chalezinho bem simples, e ele continua a viajar e eu ficava em casa com minha filha, nossa filha com 6 meses quando eu veio para cá. O tempo foi passando e a gente foi acostumando, os negócios foram fluindo e a gente acabou pensando em ficar aqui, continuar aqui. Aí o Arlindo continuou a trabalhar e veio os meninos, veio o Aldrey, veio o Murilo, veio o Ícaro. Aí nós pensamos em construir aqui. A gente sempre teve o objetivo de um dia ter uma casa da gente. E a gente pensou, não, isso a gente construiu com o nosso trabalho, com o nosso suor. Sobre essa quadra aqui, ele adquiriu essa quadra aqui, que não havia nada, havia uma casa velha. Mas como a gente precisava ter um local para a gente morar, eu morava com ele pagava aluguel também. Então foi por isso que a gente foi atrás e se empenhou para fazer um projeto em que a gente pudesse ter aqui um local para ele morar e fazer 2 apartamentos em cima e deixar a parte embaixo para comércio. Eu administrei a construção, na verdade, eu fazia as compras dos materiais, a gente contratou um construtor, mas quem comprava os materiais e pagava e coisa assim, e depois eu prestava conta para ele. Eu era ceboleiro. Eu comprava cebola, né? Eu ia para São Paulo, eu ficava 4 dias fora, assim. Aí chegava em casa fim de semana, a gente conversava como é que tá indo a obra, o que precisa, o que não precisa. 6 anos eu levei de quando comecei a fundação até terminar o pátio, a terminar a cancha de futebol. Não financiamos nada, né? Não foi feito financiamento. Zero de financiamento, zero de juros, com a nosso trabalho. Paramos 2 vezes, 3, né? A gente parou. Quando terminava o dinheiro, parava de construir. Tá? Pagava aluguel lá, trabalhava meio ano, 1 ano, tá? Agora dá para dar mais um passo. E daí fomos indo. Tijolo, todas essas coisas. Parte elétrica, tudo foi... 80% do tijolo aqui eu busquei com o meu caminhão. 90% da areia que foi aqui eu busquei com o meu caminhão. Aí um apartamento para ele, um para mim. E aqui embaixo o consultório, aqui no meio tinha uma sala que depois eu aluguei, montei laboratório de prótese aqui, e ele na sala dos fundos da fruteira. A gente acabou tipo que fazendo da construção um prédio para ser para nós. Aí a gente construiu, mudamos para cá
Aí nós pensamos de abrir uma fruteira para mim. Era eu, Sadi, meu irmão que veio morar comigo, com a gente. Assim fui passando os anos e ficamos 18 anos com a fruteira. Eu vim para Santa Cruz do Sul em 1992. Eu vim para trabalhar com minha irmã, eles iam abrir uma fruteira e estudar. Aí foram anos de dedicação na fruteira, foram 18 anos, eu e minha irmã tocando das 7 e pouco da manhã ao meio-dia, das 2 às 8, sempre lutando. E vendo os meus sobrinhos, o Ícaro, o Murilo, a Audrey, a Graciela crescendo. E estudando, se dedicando, todos os 4 são umas pessoas dedicadas. É um orgulho para mim, não é porque são meus sobrinhos, mas eu vi eles de criança e hoje estão aí empreendedores, muito bem sucedidos, todos eles. Isso para mim me traz muito orgulho. Eu comecei na parceria com ele para construir o prédio com a intenção de ter um apartamento para morar e uma sala para trabalhar. Esse foi o projeto inicial. O resto da construção seria dele. Quando eu vim para cá, que eu saí do aluguel e vim para cá, o meu consultório era um dos mais modernos para a época. Só que depois o consultório virou clínica, aí aqui não servia mais. Construí onde eu construí, ali que tem 5, 6 salas de atendimento, com toda a infraestrutura para tudo. Assim como os guri transformaram esse espaço aqui, nesse belo ambiente aqui, eu também dei um salto quando fui para lá e inaugurei a clínica ali, né? Até com laboratório de prótese integrado, foi um avanço. Agora, a Mirelle, que vai ser minha sucessora, ela pegou esse trem andando, vamos dizer, e ela já está modernizando com uma clínica mais moderna ainda da concepção dela. Tanto ele quanto eu, nós iniciamos toda uma história que agora é só ele seguir adiante. Olha, o sentimento de gratidão, porque a gente começou tão pequenininho, com dificuldade, mas a gente foi crescendo, fui acreditando, fui trabalhando, vieram os filhos, foram crescendo e agora eu vejo assim, esse prédio, eu vejo eles colocaram a imobiliária e seguindo, então é um momento de gratidão, de ver tudo do jeito que a gente começou e o que tem agora, né? Para mim é só gratidão, agradecer, eu acho assim, não dá para dizer, não tem palavras que resumem a família que a gente teve, como os guris estão. Lá era assim, antes de eu trabalhar com o caminhão, a gente trabalhava na nossa terra, que era 30 hectares, arrendava a terra dos vizinhos para plantar mais, porque a turma era grande, né? Nós éramos 5, 6 homens em casa e tinha força para trabalhar, né? Na verdade, nós era guri. Fez a carteira de motorista e logo começou a viajar com meu tio, já saiu de casa. Mas nós continuou os que tinha 16, os que tinha 15, os que tinha 10 e a gente foi indo. E à medida que deu para ir avançando, a gente saiu. Mas lá nunca se passou fome, não. A gente trabalhava muito. E assim, nós se divertia, nós tínhamos um time de futebol de 2 famílias. Nós temos uma história muito legal, assim, de infância, tudo. Nós formávamos um time de futebol em 2 famílias, Parisotto e De Carlo. E ninguém ganhava, né? Diga-se de passagem, era difícil ganhar de nós, porque era uma energia, o pai sempre incentivou a gente a evoluir. Ele falava coisas que eu acho que vale até hoje para nós. Eu me lembro que ele dizia assim, ó, a verdade é essa, ele dizia, se vocês plantam trigo, vocês vão colher trigo. Se vocês plantam milho, vocês vão colher milho. Aí ele falava isso para nos dar um exemplo de como deveria ser nossas atitudes, entendeu?
quando ele resolvia, digamos, fazer um sermão para nós, ele exemplificava isso. Então, se nós tivéssemos um comportamento ruim, vamos dizer, brigamos lá no jogo, aí ele puxava a orelha e aí ele explicava isso. Vocês reconhecem essa experiência? Pode juntar para ver. Esse aqui é o Fiorello, o Angelim, né? O pessoal. Nós tinha time.